Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Daniel falando. E eu gostaria de realizar aqui com vocês um exercício de, é, de custos, tá? Na verdade, a gente vai praticar aqui um pouco do sistema de custeio por absorção, tá? Através de um exercício do livro do Bruni e do Famar, onde a gente precisa lidar aí com critérios de rateio e na verdade, a gente vai utilizar diferentes critérios de rateio e a gente vai, a partir da aplicação desses critérios de rateio, entender como é que a escolha de um critério de rateio ou outro pode interferir no resultado final dos produtos. Tá? Então, eu vou projetar aqui a minha tela para a gente começar a trabalhar com esse exercício. Tá? Só um minutinho. Bom, o exercício é esse aqui. A fábrica de instrumentos musicais Fagote de Ouro S.A. dedica-se exclusivamente à produção de fagotes e clarinetes. Alguns dados financeiros da empresa estão apresentados na tabela 1. Sabendo que foram produzidos 200 fagotes e 180 clarinetes em determinado mês, indique os custos de cada produto fabricado, aplicando como critério de rateio para os custos indiretos. Primeiro critério, horas máquinas empregadas. Segundo, mão de obra direta. Terceiro, material direto. E quarto, custo primário. Sabendo que os fagotes são vendidos a R$ 490 por unidade, os clarinetes a R$ 400 por unidade, respondo: qual é o produto mais lucrativo para a empresa e o que pode ser dito a respeito dos diferentes critérios de rateio empregados. Então, bom, aqui na tabela 1 a gente tem aí uma listinha pequena de custos, né? Então, de custos. Então, a gente tem aqui custos diretos, né? Totalizando 69 mil para fagote, 49 mil para clarinete, tendo como subitens, né, material direto e mão de obra direta. Custos indiretos de fabricação, total de R$ 50.000, a gente precisa ratear, né, esses R$ 50.000 entre fagote e clarinete. Então, vamos começar o nosso trabalho, tá? Resolução. Eu vou começar, primeiro, estabelecendo aqui essas informações básicas que ele passa para a gente no problema, né? Quantidade produzida de cada produto e preço unitário. Por quê? Porque com quantidade produzida e preço unitário a gente consegue estimar receita, né? Obviamente, um item fundamental para que a gente possa calcular o resultado de uma operação. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os produtos. Primeiro, fagote, tá? Clarinete. Total produzido, ou total vendido, na verdade. Total produzido, ele fala aqui no enunciado. Total produzido e preço unitário, tá? Obviamente que aqui a gente está assumindo, né, que o total produzido foi também o total vendido, né? Ele não fala nada a respeito disso, então a gente assume que essa é uma verdade, tá? Então vamos lá, botar o total produzido aqui em moeda e formatar a célula de total de preço unitário em moeda e de total produzido em valor numérico, tá? Preço unitário por unidade, nem precisa botar isso, na verdade, né? Porque o preço unitário, obviamente, é em unidades, e total produzido aí sim, em unidades, tá? 200 fagotes, 180 clarinetes, preço unitário, R$ 490 o fagote e R$ 400 o clarinete. Beleza. Tá? O que mais, né? Aqui ele pede, né, ele informa, né, quais são os critérios de rateio que a gente vai utilizar na resolução do problema, tá? A gente vai utilizar os quatro, ele nos sugere 4 critérios de rateio para que a gente possa entender como é que a escolha de diferentes critérios de rateio impacta na distribuição do custo indireto de fabricação e, portanto, no resultado de cada produto, tá? Numa situação real, obviamente, que a gente não pode trabalhar com 4 critérios de rateio para ratear o mesmo custo, né? O mesmo custo indireto de fabricação. A gente teria que escolher um critério de rateio, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 4 justamente porque a gente quer comparar o efeito, né,
que um critério de rateio tem em relação a outros, no que se refere, no que tange ao rateio dos custos indiretos de fabricação, esses 50 mil reais aí que o problema nos dá. Tá? Então, vamos estabelecer aqui numa tabela os critérios de rateio. Tá? Então, vamos lá. Critérios de rateio. Quais são os critérios de rateio? Né? Horas, máquinas empregadas, mão de obra direta, material direto e custo primário. Tá? Beleza? Legal. A gente vai ter que fazer o critério de rateio, né, entre os dois produtos, fagote e clarinete. Então, aqui tudo bonitinho. Beleza. Legal. Qual é, né, o nosso primeiro critério de rateio aqui na nossa tabela? Horas, máquinas empregadas. Como é que eu calculo, né, esse critério de rateio? Bom, vamos ver aqui. Horas, máquinas empregadas. Está aqui. A gente tem, no total, 1.550 horas empregadas na fábrica como um todo, para produzir tanto fagote como clarinete. Desse total, 630 horas para fagote, 920 horas para clarinete. Tá? Como é que a gente calcula o critério de rateio aqui? Basicamente, a gente faz o percentual, né? 630 horas para um total de 1.550 equivale a quantos por cento? E 920 horas para um total de 1.550 equivale a quantos por cento? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui os rabiscos. Fagote, 630 dividido por 630, vou travar a célula aqui, F4, mais 920, vou travar a célula aqui, F4. Ou simplesmente, né, para ser mais fácil, eu poderia simplesmente pegar aqui a soma, né, que a própria planilha me dá, travando a célula com F4. Tá? Então, o fagote, utilizando o critério de rateio horas máquinas empregadas, o fagote recebe 40%, quase 41% do custo indireto de fabricação. E o clarinete, quase 60%. Tá? Eu puxei aqui para o lado, né, como a gente travou a célula do total, a quantidade de horas máquinas total, mantendo livre somente a célula horas máquinas, né, para fagote. Quando eu arrastei a fórmula para cá, para clarinete, ela, eu capturei o valor das horas máquinas empregadas em clarinete. Mão de obra direta. Mão de obra direta, a gente gastou 21 mil reais em fagote, 12 mil em clarinete, 33 mil no total, mesmo racional. Tá? Mesmo racional aqui. Então, 21 mil dividido por 33 mil, que é o total de mão de obra direta empregada, 63% do custo indireto de fabricação iria para fagote se o critério mão de obra direta fosse utilizado, enquanto 36,36% iria para clarinete. Material direto, mesma coisa, 48 mil dividido por 85 mil, travado aqui, 56%, quase 57% indo para fagote e 43% indo para clarinete. E custo primário, a gente tem 69 mil e 49 mil, 69 mil para fagote, 49 mil para clarinete, totalizando 118 mil reais. Então, vamos lá, 69 mil dividido por 118 mil, 58%, e 41,53% indo para clarinete. Bom, o trabalho praticamente acabou aqui, tá? Porque agora a gente vai aplicar esses critérios de rateio ao custo indireto de fabricação, e depois a gente vai fazer, né, o nosso mini DRE. Pois bem, vamos primeiro já fazer o rateio dos custos indiretos de fabricação, considerando esses critérios de rateio aqui. Tá? Deixa eu copiar aqui o cabeçalho da tabela. Tá? Rateio dos custos indiretos de fabricação, tá? De acordo com cada um dos critérios de rateio aqui selecionados. Bom,
Como é que a gente vai fazer, né, esse rateio? Basicamente, a gente vai aplicar o percentual de rateio, os percentuais de rateio que a gente calculou aqui, nos 50 mil. Então, vamos lá. Se a gente fosse utilizar horas máquinas empregadas como critério de rateio, como é que esses 50 mil reais seriam distribuídos entre fagote e clarinete? Dessa maneira. 50 mil travado, vezes 40,65%, 20 mil reais do nosso custo indireto de fabricação iria para fagote e 29, quase 30 mil reais iriam para clarinete. A soma, aqui embaixo, né, a gente vê 50 mil reais. Tá? Bom, eu vou simplesmente puxar aqui, por quê? Né? Porque eu travei os 50 mil, aqui a célula em azul, e deixei livre somente o percentual de horas máquinas empregadas para fagote. Então, uma vez que eu puxo essa célula para baixo, eu arrasto, né? Eu capturo, na verdade, né, os percentuais aqui de mão de obra direta, material direto e custo primário, e a mesma coisa aqui em clarinete. Tá? Então, repara só, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Repara que, dependendo do critério de rateio utilizado, o produto fagote, por exemplo, vai receber mais ou menos custo indireto de fabricação. Né? A gente tem aqui, por exemplo, no pior cenário, mão de obra direta, fagote recebe 31 mil reais, quase 32. No menor cenário para fagote, ele recebe, em horas máquinas empregadas, pouco mais de 20 mil reais de custo indireto de fabricação. Você já consegue imaginar aqui, né, quais são as implicações, né, por exemplo, para a operação de produção de fagote, né, do ponto de vista de resultado, dependendo do critério de rateio escolhido. Tá? Fundamental, então, a gente discutir e entender quais são os critérios de rateio que a nossa área de controladoria, que o nosso contador, que a nossa área financeira determina para o custeio, para o rateio dos custos indiretos de fabricação. Principalmente se você é um gestor comercial, chefe de unidade de negócio, chefe de operação. Tá? O clarinete também, né? A gente pode fazer a mesma análise aqui para o clarinete. Repara que, no caso do clarinete, é invertido, né? A melhor situação do ponto de vista de rateio do custo indireto de fabricação é a utilização do material direto, da mão de obra direta, né? Que ele recebe 18 mil reais. O pior cenário é utilizando horas máquinas empregadas, quando ele recebe quase 30 mil reais. Tá? Beleza, a gente calculou os custos indiretos de fabricação. Vamos voltar ali para o enunciado, né? Ele pede, né? Qual é o produto mais lucrativo para a empresa? Então, para a gente saber qual é o produto mais lucrativo para a empresa, a gente tem que determinar a receita de cada produto, os custos diretos e os custos indiretos, que vão nos dar o custo do produto vendido, o CPV, e, portanto, subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar o resultado. Tá? A gente tem que fazer isso aqui agora. Tá? Vamos ver. Vamos lá. DRE. Tá? Vou chamar aqui de DRE. Tá? Vamos lá. Na verdade, a gente vai ter que fazer aqui 4 DREs, né? Por quê? Porque a gente tem 4 diferentes critérios, né, de rateio dos custos indiretos de fabricação. Então, na verdade, a gente pode fazer 4 DREs diferentes, ou a gente pode calcular 4 CPVs diferentes, com base nos 4 custos indiretos de fabricação, e aí determinar depois o resultado de cada produto de acordo com o critério de rateio. Vamos calcular aqui 4 DREs específicos. Tá? Então, DRE com base em horas máquina empregadas. Tá? Beleza. Opa, peguei aqui errado, deixa eu formatar aqui essa célula, pegar aqui fagote e clarinete, receita. Receita. O que é a receita de fagote? A receita de fagote é 200 mil reais vezes 490 mil reais. O que é a receita de clarinete? 72 mil reais. Tá? 180 vezes
400, 180 unidades produzidas, vezes R$ 400 por unidade. Tá? Custos, CPV. CPV, custo do produto vendido. Tá? Opa. Custo do produto vendido. O nosso custo do produto vendido é dividido em custos diretos e custos indiretos. Tá? Custos diretos e custos indiretos. Vamos primeiro aos custos diretos. Custo direto é direto, né? 69 mil para fagote, 49 mil para clarinete, como o próprio nome já diz. Vamos só pegar aqui esse cara. Vamos só pegar aqui esse cara, tá? E trazê-lo para cá. E os custos indiretos? Custos indiretos está aqui, a gente calculou, né? Horas máquinas empregadas, R$ 20 mil para fagote e R$ 29 mil para clarinete. CPV é a soma dos dois. Tá? Soma e soma. Beleza. Receita menos CPV, resultado bruto. Tá? Resultado bruto. Resultado bruto aqui deu 98 mil menos 89 mil, 8.677 para fagote e 6.677 para clarinete negativo. Tá? Para a gente deixar a coisa mais ajeitada aqui, o que a gente pode fazer? Vamos dar uma formatação condicional. Opa. Vamos dar uma formatação condicional aqui no resultado, para a gente visualizar bem. Eu vou vir aqui em formatação condicional, barra de dados, e vou selecionar aqui, ó, tá? Essa segunda opção, onde ele dá uma barrinha verde quando o número é positivo e uma barrinha vermelha quando o número é negativo, que a gente consegue visualizar bem, né? Utilizando como critério de rateio dos custos indiretos de fabricação, horas máquinas empregadas, nós temos um resultado positivo de R$ 8 mil para fagote e de R$ 6.677 para clarinete. A gente pode também calcular aqui o nosso resultado bruto, tá? Em real por unidade, tá? Então, é uma métrica importante. Então, como é que ficaria? R$ 8.677 dividido por 200 fagotes produzidos e vendidos, né? E R$ 6.677 negativo dividido por 180 clarinetes produzidos. Vamos dar a formatação condicional aqui também, tá? E a gente tem aqui um produto lucrativo para fagote e um produto deficitário, né, em se tratando de clarinete. Vamos repetir esse mesmo procedimento para todos os outros critérios de rateio, tá? Então, deixa eu pegar aqui essa parte. Aqui, eu vou substituir agora o critério de rateio, não é mais horas máquinas empregadas, agora a gente está falando de mão de obra direta, MOD, tá? Aqui a gente copia exatamente do mesmo jeito. Aqui eu vou copiar somente a formatação, tá? E vou recalcular as fórmulas. Receita, quantidade produzida vezes preço unitário, tá? Para um e para outro. CPV é a soma, né? Do custo indireto, do custo direto e do custo indireto, que a gente vai calcular agora. Custo direto não muda nada, R$ 69 mil para fagote e R$ 49 mil para clarinete, totalizando os 118 mil reais, tá? Opa, só um minutinho. Custo direto, exatamente, 118 mil reais. E os custos indiretos, agora a gente pega aqui o custo indireto rateado pelo critério de mão de obra direta, R$ 31 mil, quase R$ 32 mil para fagote e R$ 18 mil aí para clarinete. Tá? Resultado, um menos o outro, 98 mil menos 100 mil, R$ 2.818 negativo de resultado para fagote e R$ 4.818 para clarinete. O valor
for resultado por quantidade de produto, vamos ver aqui, R$ 14,09 por unidade negativo e R$ 26,77 para Fagote e R$ 26,77 de resultado positivo para Clarinete. Olha só, né, a diferença. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Enquanto no critério de rateio, horas máquinas empregadas, nós reportamos, né, nós teríamos um resultado positivo para Fagote e negativo para Clarinete, quando a gente rateia os custos indiretos utilizando como critério a mão de obra direta, a lógica se inverte e o Clarinete passa a ser o produto rentável, enquanto que o Fagote passa a ser o produto deficitário, né? Olha só como é que o critério de rateio escolhido para o rateio dos custos indiretos de fabricação podem, em última instância, impactar o resultado de uma operação ou de várias operações e, né, quais são as implicações disso. Então, as implicações do ponto de vista, por exemplo, de aumento de capacidade de produção. Ora, se eu tivesse somente como critério de rateio horas máquinas empregadas, eu poderia dizer que Fagote é rentável e Clarinete é pouco rentável ou deficitário, e numa eventual avaliação sobre expansão de capacidade produtiva ou de investimento em uma nova fábrica, eu poderia decidir por produzir somente Fagote. No caso do critério de rateio mão de obra direta, a lógica se inverte, tá? E tudo passa, né, para quem assiste as minhas aulas, né, tudo passa, quando a gente fala de custeio, sistema de custeio por absorção, tudo passa pela escolha do critério de rateio, que é uma escolha subjetiva e muitas vezes injusta. Por quê? Porque no sistema de custeio por absorção, você escolhe um critério de rateio para ratear todos os custos indiretos de fabricação. Aqui dentro desses R$50 mil, a gente tem vários subitens, e você está aplicando um único critério de rateio para todos eles. Será que esse único critério de rateio é o mais justo para todos os itens? Né? Para solucionar esse problema, a contabilidade gerencial traz o Activity-Based Costing, né? O custeio baseado em atividades, que é justamente um sistema de custeio mais robusto, né, do ponto de vista de rateio dos custos indiretos de fabricação, porque você avalia qual que é a atividade que gera cada um dos custos indiretos de fabricação, que compõe aquele grande custo indireto de fabricação, e aplica critérios de rateio específicos. Tá? Vamos seguir aqui no exercício, porque a gente ainda não acabou. O que mais? Vamos, então, calcular agora, fazer o mesmo trabalho para o terceiro critério de rateio, que é material direto. Tá? No material direto, vamos copiar aqui a tabelinha para cá. Vamos pegar a formatação somente, trazer para cá. Vamos recalcular aqui receita, custo e resultado, só que agora custo com base no rateio do custo indireto, utilizando como critério de rateio material direto. Então vamos lá, receita, 200 unidades vezes R$490 mil, R$98 mil, Clarinete, R$72 mil, CPV é a soma dos diretos, custos diretos e custos indiretos, tá? Custo direto, R$69 mil para Fagote, R$49 mil para Clarinete, custos indiretos, R$50 mil, travado, F4, vezes o critério de rateio, 56,47%, R$28.235 para Fagote, R$21 mil, quase R$22 mil para Clarinete, totalizando R$50 mil. Resultado absoluto e por quantidade de produto. Vamos ver aqui, deu um errinho, porque as células não estão travadas, a gente faz isso manualmente, sem problema nenhum. Tá? E o que a gente tem agora, né? Agora a gente tem dois produtos rentáveis. Pouco rentáveis, mas os dois produtos rentáveis, né? R$3,82 de lucro para Fagote e R$6,86 de lucro
para clarinete. Porque a gente está adotando agora um terceiro critério de rateio, né? Uma terceira opção, que seria o material direto. Tá? Por último, vamos fazer aqui com o custo primário. Custo primário. Vamos lá, custo primário. A gente tem receita, mesma coisa, um repeteco, 98 mil aqui, 72 mil ali. Tá, deixa eu copiar aqui a formatação. Tá? CPV, a soma dos custos diretos e indiretos. Tá? Custo direto a gente já tem, né, o mesmo do anterior, com 69 mil e 49 mil. Custos indiretos, 20 mil reais. Opa, desculpa. 29 mil reais para fagote, com critério de rateio custo primário, e 20 mil reais, quase 21 mil reais para clarinete. E o resultado, 98 mil menos 98.237, resultado quase zerado aqui para fagote, e 2 mil reais de resultado positivo para clarinete. Se a gente dividir esses resultados pela quantidade de produto produzida, R$ 1,19 de resultado negativo para fagote, R$ 12,43 de resultado positivo para clarinete. Tá? Então, olha só, ele pergunta aqui na letra E e na letra F, né? Qual que é o produto mais lucrativo da empresa? Olha só, o produto mais lucrativo da empresa vai depender da forma como a gente rateia os custos indiretos de fabricação. Tá? E o critério de rateio, como eu disse, né, agora há pouco, e como eu sempre comento nas minhas aulas, né, o critério de rateio escolhido pela empresa dentro do sistema de custeio por absorção, ele é subjetivo. Alguém decidiu aquele critério de rateio. Tá? Então, qual é o produto mais rentável para a empresa? Aqui a gente vai... Primeiro, a gente precisa definir qual é o critério de rateio que a empresa vai adotar desses quatro, para daí determinar qual é o produto mais rentável. O que pode ser dito a respeito dos diferentes critérios de rateio empregados? Tá? Bom, olha só, o que a gente pode falar, né, dos diferentes critérios de rateio empregados? O principal ponto é, todo critério de rateio, principalmente dentro do sistema de custeio por absorção, que adota um critério de rateio para todos os custos indiretos de fabricação, pode trazer certa injustiça para alguns custos indiretos de fabricação e, portanto, para alguns produtos. Alguns produtos podem ser mais penalizados do que outros, ou outros podem ser mais beneficiados do que outros, tá? Dependendo do critério de rateio escolhido. Tá? Novamente, né, a gente minimiza esse problema quando a gente avança para o custeio baseado em atividades, por exemplo. Só que como, né, para quem assiste às minhas aulas, no critério, ao passo que no Activity-Based Costing a gente tem, entre aspas, mais justiça no critério, na aplicação dos critérios de rateio, por outro lado, a gente precisa de um sistema e de pessoas, né, para conduzir toda essa lógica de rateio via baseado em atividades, né, muito mais robusto, porque no sistema no custeio por absorção, eu adoto um único critério, vendas, por exemplo, ou produção, que é visualmente, que é fácil de a gente mensurar, né, mensalmente, manualmente. Então, eu adoto um critério fácil de rateio e aplico esse critério de rateio para todos os produtos de maneira igualitária. Tá? Então, voltando à pergunta, né, o que pode ser dito a respeito dos diferentes critérios de rateio empregado? A gente pode dizer aqui que cada um deles, tá, quando a gente aplica cada um dos critérios de rateio para o rateio dos custos indiretos de fabricação, a gente pode eventualmente estar beneficiando um produto mais do que outro, fagote em detrimento de clarinete, ou vice-versa. Tá? O ponto aqui é a empresa definir qual critério de rateio vai ser adotado para o rateio dos custos indiretos de fabricação, e daí para frente seguir dessa forma. Tá? E para os gestores de negócios, né, para o chefe da unidade de negócio fagote, aquele cara que é o responsável pelas vendas,
pelos custos e pelo resultado da operação Fagote e para o chefe da operação Clarinete? Bom, se eles tiverem conhecimento disso que a gente está discutindo, eles vão discutir com a área de controladoria o critério de rateio que é mais benéfico para eles, já que o critério de rateio é algo subjetivo dentro do sistema de custeio por absorção. Então, quem tiver mais força, quem tiver mais poder de argumentação, quem tiver mais poder de persuasão, vai poder argumentar com a sua área financeira, com a sua controladoria, com o seu controller, buscando obter o critério de rateio mais favorável para si. Tá? Então, Fagote, por exemplo, o líder da área da unidade de negócios Fagote, deve, teoricamente, brigar com todas as forças para a aplicação do critério de rateio horas máquinas empregadas. Por quê? Porque é esse critério de rateio que lhe dá a maior rentabilidade, porque ele recebe menos custo indireto de fabricação. Bom, se ele tem uma rentabilidade maior, ele pode, por exemplo, sacrificar um pouco da rentabilidade para diminuir o preço de venda, para aumentar a participação de mercado, para faturar mais e para ganhar mais dinheiro pela diluição dos gastos fixos. Ou ele pode preservar essa margem e mostrar um resultado maior para a empresa. Em ambos os casos, a área de negócio Fagote e o próprio gestor, do ponto de vista de remuneração variável, vão ser beneficiados. O gestor de Clarinete, ele vai lutar contra isso daqui e ele vai buscar esse cenário, ou seja, ratear os custos indiretos de fabricação com critério de rateio mão de obra direta, pelos mesmos motivos que eu acabei de mencionar para o gestor de Fagote. Tá? Então, pessoal, esse daqui era o exercício que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou por aqui. Tá? Obrigado. Tchau, tchau.